enquanto ativistas sociais, não estamos, na verdade, a defender causas pró-partidárias. A razão que fez com que nós estivéssemos nesta marcha foi especialmente o fato de termos que marchar contra os assassinatos que têm estado a ser cometidos em plena luz do dia e depois os responsáveis estão impunes, os responsáveis não saem, de certa forma, responsabilizados. Passa a redundância. É importante dizer que houve dois polos para a existência da greve e da manifestação que, na verdade, foi convocada para hoje. Se fossem por questões meramente políticas, em que o partido Podemos aparece a contestar os resultados prévios, nós até poderíamos dizer, olha, não vamos sair porque estas questões são questões políticas e estas questões são defendidas em contextos específicos. Mas o que nós precisamos entender é que quando um moçambicano é morto às 23 horas e ponto, e nós não temos os outros moçambicanos a se envolverem para protestar de forma clara a respeito disso que está a acontecer aqui, onde já começamos a ter problemas. E estes problemas, na verdade, acontecem com algum tipo de recorrência. É, na verdade, fácil nós nos recordarmos de o que é que tem acontecido nos últimos tempos com o povo moçambicano. Quando morreu Sibasiba Macuacua, os moçambicanos ficaram apáticos. Quando morreu o João Chamussi, os moçambicanos ficaram apáticos. Quando morreu Carlos Cardoso, que até hoje não foi encontrado culpado, os moçambicanos ficaram apáticos. Quando os outros moçambicanos têm estado a ser intimidados, os moçambicanos estão apáticos, estão indiferentes. Os moçambicanos não querem, sob perspectiva alguma, se oferecer a empatia e sentir a dor do outro, aqui onde nós já temos o maior problema. Daí que o motivo que fez com que a sociedade civil, com particular enfoque para os ativistas sociais, a juntarem-se à causa da greve, não é necessariamente a contestação dos resultados por parte do Venâncio Mondlane. Pese embora nós reconheçamos que neste país, na verdade, o conceito do Estado de Direito Democrático é uma fachada. Neste país, se nós formos discutir a democracia, é utopia. Neste país, desde os tempos em que nós tivemos um sistema monopartidarista, de certa forma negado, depois da guerra, depois da confusão que nós tivemos entre o Afonso Dhlakama, nós tivemos, na verdade, a Constituição da República de 92, que, na verdade, aceita. Depois da paz e estas questões todas de 4 de outubro, que para mim ainda é questionável, será que de fato existe paz para o povo moçambicano e estas questões todas? Mas logo depois instaurou-se aqui a questão da democracia multipartidária, que permite que os outros partidos se envolvam neste processo eleitoral. A partir deste momento, a Frelimo deixa de ser o partido que vai, na verdade, concorrer só ele, e, na verdade, os outros partidos já começam a se formar e juntam-se aos pleitos eleitorais. Mas é típico e é frequente, Fred Josias, entender que nos últimos tempos, desde que se instaurou a democracia multipartidária, o período pós-eleitoral tem estado a ser um período conturbado. Por quê? Porque, infelizmente, os resultados são viciados. Infelizmente, nós temos aqui, Fred Josias, uma situação em que, primeiro, o processo eleitoral todo é fraudulento. É fraudulento. E isto faz com que, a certa medida, nós tenhamos os resultados viciados. Tanto é que, se vocês forem se recordar, nós tivemos as urnas a serem enchidas, preenchidas. Nós vimos, na verdade, editais que não faziam parte daquele contexto a fazerem parte. E estas questões todas ali, assim, fizeram parte de nós à luz do dia. Quer dizer, já se rouba a luz do dia. Quando já se rouba a luz do dia, é perigoso. Não que roubar seja bom, mas num contexto em que acostumamos o roubo de noite, quando já começamos a roubar de dia, significa que já não há vergonha. Significa que nós estamos numa situação de anarquia, em que a lei neste país já não resulta, em que cada bairro instaura a sua própria lei, em que cada pessoa, na verdade, é dono de si mesmo e a Constituição da República do país é atropelada. E é isto que nós estamos a vivenciar. Portanto, o que se vivenciou aqui, hoje, pela manhã, foi um ato de intimidar o povo moçambicano.
Exato. Não foi o Aquele contingente policial era necessário, foi necessário. Podemos, tem que ficar claro. Nós, em particular, não somos pró-partidários. Nós somos a favor da justiça eleitoral, nós somos a favor de que se respeitem os direitos humanos, nós somos a favor de que se respeite a Constituição da República Moçambicana, que foi discutida e aprovada. E estas questões não estão a ser respeitadas. Quando é assim, os ativistas sociais se fazem à rua para, a certa medida, discutir e encontrar propostas de solução. Foi o que aconteceu nesta manhã. Mas a polícia da República de Moçambique, eu vou te garantir, Fred Sociais, que nem em Cabo Delgado nós temos aquele aparato que vimos hoje. Eu trabalhei durante muito tempo em Cabo Delgado, nunca vi helicóptero da Polícia da República de Moçambique. Nunca! Então, para mim, assusta-me quando nós temos um governo, um Estado, que consegue pagar um helicóptero combustível. Você sabe quanto é que está combustível de helicóptero, Fred Sociais? Não tenho noção. Não é carro. Não estamos a falar de viatura, até o carro. Não, não é Vitz, não é... Não. Estamos a falar de helicóptero, Fred Sociais. Sabe quanto é que está? Nem faço ideia, Zigaba. Fred, Nem faço ideia, Zigaba. Fred, a polícia da República de Moçambique, para não dizer o governo moçambicano, conseguiu ter financiamento e cobertura para, de certa forma, pagar combustível, helicóptero e estas questões todas, mas em Cabo Delgado nós não conseguimos acabar com o problema. Nós, hoje pela manhã, vimos blindados, Fred Josias. Eu nunca tinha visto, eu via nos filmes, Fred. Okay. É uma coisa que eu apreciava nos filmes, tipo, uau, existe de verdade. Nós vimos hoje, Fred Josias, nós vimos hoje gás lacrimogêneo a ser lançado para um povo que, de acordo com a Vossa Excelência Presidente da República, Filipe Nyusi, a ser lançado para o patrão de Filipe Nyusi. Nós somos o patrão de Filipe Nyusi. Não sei se entende isto, Fred. Exato, estou a perceber. Na tomada de posse, eu recordo perfeitamente, foi entre 15 e 16 de janeiro, quando Nyusi tomava posse. Nyusi chamou-nos do seu patrão. Então, como é que a polícia, meu subordinado, me falta com respeito a esse nível? Como é que meu subordinado... Eu não sei se você entende, porque às vezes quando falamos subordinado é bonito, às vezes é preciso dizer empregado mesmo. O polícia está a trabalhar para o bem-estar do povo. Quem paga o polícia é o povo. Sabe disso? Quando tu tens o seu empregado, o seu subordinado a perseguir-te, quando tens o teu subordinado, Fred Josias, a faltar-te com respeito, quando tens o teu subordinado a lançar gás lacrimogêneo para ti, significa que alguma coisa neste país precisa mudar. A polícia da República de Moçambique não é da Frelimo. Os enfermeiros e médicos deste país, que servem este país, que nós pagamos, não são da Frelimo. Se nós estamos a defender interesses partidários, recorrendo aos recursos do Estado, então alguma coisa neste país está errada. E nós precisamos refletir juntos. Esta marcha pacífica, devo dizer que pacífica significa aquele que se aparta de problemas, de confusão, de guerra, de aplicação da força ou coercibilidade. É pacífico esta pessoa. Mas o que nós entendemos é que antes mesmo do povo começar a se reunir, a polícia já começou a repelir com gás lacrimogêneo. Até Venâncio chegar ao local, muitos jovens já tinham sofrido com gás lacrimogêneo, muitos jovens já haviam recebido balas de borracha naquele local, muitos jovens foram intimidados, humilhados, reduzidos a zero. Então, qual é o modelo do país, de fato, que nós estamos a construir, Fred Josias? Exato. Qual é o balanço que faz desta manifestação? Foi uma manifestação saudável, na tua opinião, ou não? Exato. Qual é o balanço que faz dessa manifestação? Foi uma manifestação saudável, na tua opinião, ou não? Essa manifestação, Fred Josias, tinha tudo para ser saudável, devo recordar. Devo dizer que, apesar de ter sido convocada pelo Venâncio Mondlane, que faz todo o sentido, afinal de contas, o Elvino Dias é das pessoas que mais trabalhou com o Venâncio Mondlane. O Elvino Dias, na verdade, era advogado pessoal do Venâncio Mondlane. Então faz todo o sentido, de fato, o Venâncio Mondlane aproveitar-se desta marcha pacífica para reivindicar, a morte deste grande líder, que na verdade também está com um artista. Para mim, Fred Josias, é de certa forma doloroso quando nós sentimos que um artista, que é na verdade cineasta, o Paulo Guambe, perde a vida e nós não temos os artistas a apoiarem esta causa.
Ok. Significa que alguma coisa, Fred, não está boa. Porque O Cigavalho não viu... No mesmo dia, Espera. na mesma viatura, um jovem que perdeu a vida e é artista. É artista. O E Cigavalho... esses dois jovens precisavam, de certa forma, ser reivindicados através desta manifestação pacífica. Então, quando nós nos fizemos às ruas, era para reivindicar, era para homenagear, era para prestar reverência e respeito às famílias destas vítimas que ficam sem pai, ficam sem filho, ficam sem os seus entes queridos, mas a polícia da República de Moçambique, né? A polícia da República de Moçambique, Fred Josias, não permitiu que este evento tivesse acontecido de boas maneiras e com boas condições. Nós vimos, Fred Josias, uma situação em que não aconteceu esta atividade. Na verdade, se disserem que a marcha aconteceu, é mentira, é utopia, porque a polícia, na verdade, repeliu a população antes de se reunir. E vou te dizer uma coisa, Fred, a Constituição da República Moçambicana permite, no seu artigo 51, que todos nós nos reunamos, todos nós façamos, na verdade, eventos desta natureza para refletir. O direito à manifestação está, na verdade, na Constituição da República. Então, se tu tens uma polícia que não respeita isto, é, na verdade, uma polícia que está a atropelar a Constituição da República. É um governo que, de forma recorrente, tem estado a atropelar a Constituição da República. Então, não nos culpem se daqui a mais algum tempo nós aprendermos dos nossos pais a não respeitar as leis deste país. Porque Malta Papá está-nos a mostrar que tem que ser assim. Nós estamos a ver Malta Papá e como as crianças, elas aprendem recorrentemente com Malta Papá, o que nós vamos aprender é que Malta Papá ensinaram-nos a atropelar a lei. Malta Papá ensinaram-nos aqui que já não há política, já não há instrumentos legais que regem este país. Então, vamos atropelar e vamos entrar numa situação em que Thomas Hobbes diz que o homem, no seu estado de natureza, em que já não há lei, em que já não há aqui instrumentos legais que policiam a convivência entre os homens, o homem, no seu estado de natureza, ele é lobo de um outro homem. Significa que daqui a pouco roubar vai se normalizar, matar vai se normalizar, ferir o outro vai se normalizar, insultar vai se normalizar, e está tudo bem. Então, configura-se aqui a um país que está, na verdade, sob o regime de uma anarquia. Isto é que está a acontecer, Fred Josias. Exato. Dizia que o Paulo Ngwambe é artista, é cineasta, é isso? O Paulo Ngwambe é cineasta, é isso? E dizia que não chegou a ver nenhum artista na marcha. Portanto, o Cigavalho não viu lá influencers, não viu nenhum artista, não viu cantores, não viu nenhum ator lá. Então, configura-se aqui a um país que está, na verdade, sob o regime de uma anarquia. Isto é que está. Exato. Dizia que o Paulo Ngwambe é artista, é cineasta, é isso? O Paulo Ngwambe é cineasta. Antes da política, porque, na verdade, o que se apregou a Fred. Sim, pode falar, estou a ouvir, pode falar. Fred, o que se apregoa é que, na verdade, ele era mandatário do Podemos. Mas antes de ser mandatário do partido Podemos, o Paulo Ngwambe é um grande artista. Ele trabalhou em vários projetos de cinema neste país. E nós precisamos, enquanto artistas, apoiar. Vou te dizer uma coisa. A hipocrisia, às vezes, de alguns artistas me assusta. Fred Josias. Não sei se me consegue ouvir. Estamos lhe ouvindo perfeitamente. Mas a hipocrisia de alguns artistas neste país me assusta. Porque os artistas só começaram a se posicionar, só começaram a apostar quando o povo ameaçou que ia lhes cancelar. Significa, os artistas só postaram que se entristeceram, estão de certa forma cometidos, porque o povo moçambicano ameaçou ser cancelado. Quer dizer, o artista moçambicano tem muito mais medo, ok, de ser cancelado que ter medo de perder o outro. Porque hoje foi o Paulo Ngwambe, amanhã é você. É esta reflexão que nós precisamos entender. Se nós não fazermos alguma coisa, hoje o Paulo Ngwambe morreu, amanhã é você que está a acompanhar-me neste exato momento. E quando você morrer, nós também não vamos fazer nada. Porque você não faz nada pelo seu país. Cantar só não é tudo que você deve fazer pelo seu país. Dizer poesia só não é tudo que você deve fazer pelo seu país.
O artista tem que ser o primeiro a entregar-se para as causas sociais, porque quem te faz artista é a sociedade. Se nós temos um artista, Fred Josias, que não se sensibiliza com a causa do povo, então aqui nós temos um problema. E nós precisamos, de certa forma, resolver este problema. Eu vi algumas publicações, eu só por respeito não vou mencionar o nome, porque senão cancelávamos estes senhores agora mesmo. Isto é agora, eu já deixei de seguir alguns aqui. Não tenho muito tempo para isto, para brincadeiras. Mas, Fred Josias, alguns artistas só começaram a se posicionar quando foram ameaçados. Eu vi, por exemplo, o José Música Sinda a fazer uma dura crítica à classe artística. Eu vi, por exemplo, o Sérgio Langa, Dr. Circle Langa, que é um grande artista, por acaso, a fazer uma dura crítica à classe intelectual deste país, que, na verdade, se acovarda. São pessoas que estudaram para se esconder e não dão as caras. Eu nunca vi estes senhores a juntarem-se por uma causa justa. Outra coisa é que a Ordem dos Advogados, que se fez presente no mesmo dia em que aconteceu o ocorrido, poderia também ter se juntado a esta marcha. A Ordem dos Advogados poderia ter se sensibilizado com aquelas suas batinas, eu não sei qual é o nome, perdão, mas eles poderiam ter se juntado também e dizer, olha, estamos sensíveis a esta marcha. A polícia não ia perseguir advogados, porque a polícia, para perseguir advogado, tem que ter advogado. E o advogado que o polícia ia precisar, ou a polícia ia precisar, é exatamente aquele que está sendo perseguido. Logo, aqui havia um muro, uma situação de conflito de interesse. Se o advogado juntar-se às causas do povo, você vai perceber uma coisa, Fred Josias, nós não vamos ter esta humilhação. Se os intelectuais juntarem-se a estes propósitos, nós não vamos ter situações desta natureza. O problema é que a maior parte das pessoas que vão, na verdade, a posicionamentos desta natureza são pessoas que não têm nenhum tipo de fama, são pessoas que não têm nenhum tipo de nome, mas são pessoas que se compungem no coração, têm empatia, sentem a dor do outro e se fazem presentes. Mas os artistas que têm algum tipo de poder de influência, os magistrados, os advogados, toda esta classe, que poderia muito bem nos proteger a certa medida. Porque, com que cara um polícia ia perseguir um advogado? Esta é a reflexão que nós precisamos ter. Com que cara um polícia ia ir contra um juiz? Porque se ele estiver no tribunal, quem vai lhe julgar? Se você está a perseguir o seu juiz. Aqui ia haver um conflito de interesse interessante. Então, se nós tivermos estes senhores todos, os professores, os polícias, os médicos, os músicos, a se juntarem por uma causa nobre, não era Podemos, não era Venâncio Mondlane. Ali, a causa era, na verdade, reivindicar a morte de Elvino Dias, protestar e contestar contra a morte destes dois jovens artistas, que é o Paulo Guambe e o Elvino Dias. Está-se a falar de uma outra jovem que ainda não sabemos ainda, não temos informações coerentes com relação, mas isto é que é muito importante. Então, Fred Josias, senti aqui a ausência dos artistas, gostava de congratular alguns artistas que se entregaram à causa, alguns artistas que não estão para defender o pão, os interesses pessoais, subjetivos, são artistas que estão a defender os interesses do país, mas para mim vai aqui o meu chumbado para todos os artistas que não são empáticos, não sentem a dor do outro, não se envolvem, não se cometem. E atenção, não é do Ivandro Segaval, comentador que está aqui, é de artista como vocês, porque eu também sou artista. Deve ficar claro que até estive a representar o país na África do Sul há pouco tempo como artista. E apesar de não ter se dito isto, excepto o Jornal Notícias que menciona